Espírito Santo. Se eu quiser manipular ou alterar o curso desse culto, eu está sendo incoerente. Deus nessa noite quer falar no íntimo do teu coração. Nos dedilhar da harpa você já sentiu o toque do Espírito Santo. Então se nós quisermos fazer algum tipo de uma outra manipulação, estaremos sendo, de forma erroneamente errada. Portanto, o Espírito Santo de Deus falará fortemente aos nossos corações nessa noite. Gênesis capítulo de número 21, a partir do verso de número 9. Externo a Deus minha gratidão pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Estivemos algumas vezes ali na rua Guarulhos, na outra igreja, e mesmo falando um pouquinho do Senhor ali no ciclo de oração. Deus abençoe a missionária Débora, ao nosso irmão pastor Pedro, pastor Abner. Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer rever aqui a nossa irmã Priscila, seu esposo. Estiveram ali fazendo a abertura de uma grande cruzada que estivemos dirigindo ali na escola e findou ali na nossa igreja em 2009. O pastor Samuel Mariano trouxe uma mensagem de arrepiar aquela noite. Temos frutos da nossa igreja até hoje, naquele culto, estão firmes lá. Hoje uma delas é líder lá do grupo de coreografia. Uma benção, menina. Aceitou Jesus naquela noite. Quando Deus faz, Ele faz. Pronto, acabou, irmão. Todos acharam? A epígrafe dessa Bíblia aqui diz assim: a expulsão da serva. Talvez na sua Bíblia haja uma outra tradução, mas vamos seguir avante. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pereceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o quê? E de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi andando errante do deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e se foi, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se-lhe em frente, e levantou-se a sua voz e chorou. Verso 17: e ouviu Deus a voz de quem? E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Amém, irmãos? Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Vamos lá. A minha epígrafe foi categórica, clara e objetiva, que houve uma expulsão por parte de alguém na Bíblia. Agar praticamente ela foi expulsa do seu recôndito, do seu lar. Sara, ao ver uma zombaria por parte de algumas crianças, uma zombando da outra, chama Abraão e fala para que ela pudesse despedir aquela mulher, mandasse ela embora. E um sentimento doloroso que tortura, que mata,
é o desprezo. Alguém aqui um dia passou por essa dureza? Sabe o que é se sentir desprezada? Alguém te procura e a pessoa simplesmente te rejeita. Alguém já se sentiu assim? Em outras traduções está bem claro. Ela foi desprezada, tratada com indiferença, deixada de lado. E ninguém gosta de viver assim. Ninguém gosta de passar por isso, ser desprezado por alguém. Deus marcou esse encontro conosco nessa noite porque sabe que existem pessoas que, se não estão passando, passou ou ainda pode passar por isso um dia. Os sentimentos dessa mulher estavam à flor da pele, porque a Bíblia foi bem clara. Ela foi andando errante pelo deserto. Uma vez essa mulher desprezada, uma vez essa mulher foi deixada de lado, abandonada, jogada às míngua. Imagina alguém bater na porta da sua casa e não te receber mais. Eu falo de mim por experiência própria. Eu passei por isso. Dependente químico. Durante mais de 10 anos, meu próprio pai não queria mais saber de mim. Aleluia! Meu próprio pai trancou a casa dele e falou: aqui você não entra mais. Não é pai adotivo não, foi pai biológico, de sangue. E uma certa ocasião alguém se compadeceu de mim. Interessante que nessa noite a filha dessa mulher está aqui nesse culto. Ela não olhou com um olhar de diferença. Ela me chamou meu filho. Aleluia! Aleluia! Estou mentindo? A mãe dessa mulher aqui é minha mãe também. Porque um dia eu fui desprezado, mas alguém se levantou e falou assim: vem cá, meu filho. A Bíblia diz no Salmo 27:10: quando teu pai e tua mãe te desamparar, eu, Deus, vou te acolher. Manda um abraço para minha mãe, tá? Fala para ela que eu amo ela de coração. E você é minha irmã também. Família abençoada veio. Errante pelo deserto é sem ter condições de raciocinar e falar: para onde eu vou agora? Que caminho que eu vou tomar? Para onde eu vou? Sem destino, sem rumo. Quando a pessoa chega nesse patamar, irmão, ela não tem mais cabeça para pensar em alguma circunstância favorável para si. Ela estava vivendo isso, sem rumo, sem direção, errante pelo deserto, ao lento. Quem ela poderia contar naquele momento, deu as costas. Irmão, é uma grande verdade que eu vou dizer. Às vezes nós contamos com pessoas e nós temos grandes decepções com aquela pessoa que você não conta. Cuidado, ela pode ser o elemento surpresa que vai te ajudar e te entender naquela hora mais difícil da sua vida. Esta era a situação desta mulher, desamparada, sem ninguém, sem ajuda, sem apoio, sem consolo, sem um amigo para chorar, para poder desabafar. Chegamos em patamares de nossas vidas que nós procuramos alguém para colocar nosso coração, que às vezes bate de ritmo acelerado para fora, poder falar. Tem pessoas que dão infarto, derrame, porque elas vão guardando rancores, amarguras, sentimentos negativos. Chega um ponto que a pessoa, ela não aguenta e ela vai para a lona. Agar estava vivenciando talvez o momento mais difícil da vida dela. E o pior, alguém ainda teve o cuidado de dar um pouquinho de pão e de água. Mas a Bíblia disse que isso se acabou.
Era ela, o menino e o deserto. Aleluia. Agradecido ao Senhor, aleluia. Oh, aleluia. É o caso e a história de alguém aqui nessa noite. Esse deserto que você acha que está perecendo, que vai morrer. Você procura a saída, não acha. Procura ombro amigo, não encontra. Bate na porta de um, a porta se fecha. Eu fico analisando a história de Ruth com a sua sogra Noemi. Depois de 10 anos longe da sua terra de origem de Belém, se instalando, morando agora em Moabe. O seu marido morre, Elimelec morre, agora ela volta depois de 10 anos. Porque Orfa preferiu servir aos seus deuses. Porém Ruth ainda está ao lado da sua sogra, dizendo: onde tu foi, eu irei. O teu povo será o meu povo. A tua terra será minha terra. E o teu Deus será o meu Deus. E elas voltam para a terra de origem depois de 10 anos. Imagina o sufoco, pastor Abel, que estas mulheres não passaram. Porque o retorno, o regresso é muito mais doloroso. Uma pessoa que está desviada na igreja, uma pessoa que está nas mãos do adversário, vai pegar e evangelizar ela para tu ver só que ela vai falar para você: eu não tenho força. As pessoas me olham com indiferença. As pessoas me tratam de uma maneira de julgamento. É assim. E o retorno, o regresso é dilacerador para as nossas vidas. Então agora está numa situação difícil dessa história. Ela está no deserto sem direção. E no deserto, irmão, pode ter certeza, é uma grande faculdade de aprendizagem nas nossas vidas. Se você está no deserto, glorifique a Deus. Porque é Deus requerendo de você algo a mais. É Deus chamando você para um particular. Você e ele Deus. Lembram de Jacó? Na margem do rio, do val do Jaboque. Tudo passou. A Bíblia diz que ficou só ele, só. Ele, Deus. Há momentos em nossas vidas que é só você e Deus, meu querido. Não adianta, é você e Deus. A experiência que vai vivenciar é você e Deus e mais ninguém. Esse deserto que tem vindo diante da sua vida é para um amadurecimento da sua vida. Porque eu falo novamente de mim. Não sei se alguém sabe, mas eu morei na igreja que eu congrego aqui na Paulistana aproximadamente 3 anos. Era um dos momentos da minha vida que eu mais pregava. Estava sendo requisitado direto para pregar. Desempregado, irmão. E pregava, Deus abençoava o povo, Deus curava, libertava, enfim, nós somos chamados para isso, serviço do Senhor. Quando voltava para casa, eu tinha que encarar a realidade, às vezes não tinha nada. A igreja me dava uma cesta básica, não chegava nem uns 20 dias, eu não tinha mais nada. Aquela menina Gabriela, minha filha, era menorzinha. Uma certa feita, ela pegou na calça do meu paletó assim e falou: papai, eu queria tanto comer um salgadinho, queria tanto comer um tomão Danone. Olha só, irmão. E você olhar para os lados e não tem de onde tirar, irmão. Eu acabar de vir do culto, falar que Deus era Deus de vitória. Acabar de vir do culto, suado, falar: Deus é Deus de surpresa. Deus é o Deus dos impossíveis. E chegar em casa, se deparar com uma realidade dessa, falar que eu não tinha condições de comprar um salgadinho barato de R$1,25. Eu olhei a despensa. A marca da minha despensa está em Gênesis 1:1. Naquela época.
né? Sem forma e vazia. Essa era a marca das minhas